Olá, pessoal do terceiro ano do ensino médio do Colégio Santa Rita, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de literatura. Estaremos hoje fazendo a resolução de algumas atividades, tá? Para assimilarmos melhor o nosso conteúdo do arcadismo. Então vamos fazer a leitura? A primeira questão, ela pede o seguinte: o arcadismo didaticamente inicia-se no Brasil em 1768. Já trouxe aí pra gente o ano, né? Informação relevante aí que a questão vai cobrar. Vamos ler as alternativas. Na alternativa A, ele vai dizer o seguinte: com a fundação da Arcádia de Lusitana, veja só, didaticamente era necessário que houvesse alguma obra, geralmente, como a gente sabe que as escolas literárias sempre vão ter um marco, né? Foi a fundação de uma instituição literária, né? De uma instituição literária, como ele está bem cobrando aí, uma academia literária, como ele falou aí, da Arcádia de Lusitana, ou foi a fundação de uma obra, como, por exemplo, no realismo. Didaticamente, aqui no Brasil, nós sabemos que o realismo ele vai ser iniciado aí com a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas, que era um escritor do romantismo, que passa a escrever também obras do realismo. Na verdade, ele vai ganhar mais notoriedade, né, pela crítica literária com suas obras realistas. Então, a gente vai entender que, de fato, há aí um divisor de águas, né, da escola anterior, que no caso do arcadismo foi o barroco, a escola que antecede o arcadismo é o barroco. Então, o que aconteceu, didaticamente falando, para entendermos aí que houve a fundação dessa nova escola? Foi a alternativa A diz que foi a Arcádia de Lusitânia? Não, gente, nós sabemos que a Arcádia de Lusitânia foi uma sociedade literária de Portugal, tá? Não é do Brasil. A letra B diz o seguinte: com a publicação de poemas de Cláudio Manuel da Costa em Lisboa e pela fundação da Arcádia Uliciponense. Aqui nós temos duas informações relevantes, né? Nós temos a informação que vai falar aí do poema de Cláudio Manuel da Costa, que de fato é verdade, ele corresponde ao arcadismo no Brasil. Entretanto, a fundação da Arcádia Uliciponense está relacionada a Portugal, que era uma sociedade literária de Portugal. Professora, e essa Arcádia de Lusitânia? É a mesma coisa, tá? É porque é como se fosse um sinônimo. Você poderia se referir a essa escola literária como Arcádia de Lusitana ou como Arcádia Uliciponense, tá bem? A letra C diz o seguinte: com a fundação dos poemas de Cláudio Manuel da Costa em Lisboa e pela fundação da Arcádia Ultramarina. Sim, essa está correta. Ela traz duas informações que, didaticamente, são consideradas aí o marco, o início do arcadismo no Brasil. A Arcádia Ultramarina lá é a Sociedade Literária Brasileira, tá? Gente, é lá de Vila Rica, e essa alternativa C está correta. A vinda da família real aí, conforme está descrita na alternativa D, só aconteceu aí a chegada no Brasil 1808, tá? Está errada. Marquem no gabarito de vocês. Portanto, a letra C como correta, tá? Vamos para a próxima questão, a segunda questão. Marquem aí que essa é a segunda. No slide não está aparecendo o número da questão, mas eu gostaria que vocês acompanhassem no exercício que eu enviei para vocês, que está enumerado. Segunda questão. Vamos fazer a leitura. Leia as afirmações abaixo sobre o arcadismo brasileiro. O tópico 1 diz o seguinte: os poetas árcades colocavam-se como pastores para realizarem dessa forma o ideal de vida simples em contato com a natureza. De fato, gente, nós sabemos aqui que o poeta do arcadismo, ele vai buscar essa vida simples, né? Nós temos aí, como nós estamos na aula anterior, ele vai para onde? Ele vai fugir da vida urbana, ele vai estar na vida campestre, né? O bucolismo, o pastoralismo fazem parte desse cenário, né? Ao lado de sua donzela, de sua amada. Ele vai estar ali também como um pastor, né? E ao lado ali suas ovelhas. Então tem uma natureza belíssima sendo muito bem representada aí nesse período. O amor galante, ele vai estar ali apaixonado por essa donzela, né? Que é também idealizada. O segundo tópico diz o seguinte: o arcadismo brasileiro, embora tenha reproduzido muitos modelos europeus, apresentou características próprias, com a incorporação do elemento indígena e da sátira política. De fato, nós vamos ter o elemento indígena e o próprio Uruguai, né? A obra de José Basílio da Gama, ele vai trazer já de fato o índio aí
já vai ser é como se o arcadismo ele também representasse uma introdução à próxima escola literária, que é o romantismo. Ele já vai trazer esse elemento do indígena, tá? Na obra Uruguai a gente já vai encontrar aí como o índio, né? Como as características aí do índio são colocadas. É lógico, né? Que são colocadas pela visão do colonizador, a visão do homem civilizado, tá? Não é uma visão aí do próprio índio, infelizmente, né? Descrevendo fazendo escrevendo esse poema. É de um homem civilizado fazendo essa leitura até mais romantizada, por assim dizer. Sátira política nós encontramos também em cartas chilenas, né? Nós vamos encontrar em cartas chilenas aí o próprio a crítica política, né? Onde eu vou encontrar o pseudônimo de Critilo aí para fazer sátira. Vamos fazer a leitura do terceiro tópico. Ele vai falar o quê? Terceiro tópico, ele vai trazer uma expressão que nós já conhecemos, inclusive, que é o carpe diem, em que o poeta expressa desejo de aproveitar intensamente o momento presente, fugaz, né, e passageiro. Foi ignorado pelos arcades brasileiros excessivamente racionais. Não, gente. Não foi ignorado, pelo contrário, foi explanado, foi introduzido também essa expressão carpe diem no arcadismo brasileiro, tá? Muito diferente do que a gente viu do carpe diem lá do barroco, que era como se ele falasse assim, era tão sobrecarregado, né? O homem estava vivendo aquele conflito existente, que era como se ele dissesse lá no carpe diem do barroco: cuidado com o que você vai fazer do seu dia, tá? Porque tudo muito efêmero, você pode morrer e ir pro inferno. Era aquela coisa sobrecarregada. Já o carpe diem do arcade mais suave, aproveita o dia, vamos observar a natureza, vamos colher o que a natureza dá para nós. Então tem esse tom mais, digamos assim, mais suave, tá? Então nós temos como correta o tópico 1 e o tópico 2. A alternativa, portanto, é a letra C. Marquem no gabarito de vocês e vamos para nossa terceira questão. O arcadismo é um estilo de época que pode ser definido segundo o que determina a seguinte afirmação. Vamos buscar aqui o que ele vai determinar. Nesse período, o homem é regido pelas leis físico-químicas, pela hereditariedade, pelo meio social? Não, gente, não corresponde ao arcadismo, a letra A. A letra B diz: a poesia dessa época dá ênfase ao poder da vivência do artista. Não, gente, não vai trazer esse poder de adivinhar as coisas, né, o futuro aí não, tá? Não corresponde também. A letra C, ela vai mencionar: destaca-se nessa fase certo gosto pelo equilíbrio, pela simplicidade, pela harmonia, a partir dos modelos clássicos. Sim, nós temos o retorno à natureza, a imitação dos clássicos que estão presentes, sim, de fato, nesse período. A busca pela simplicidade, né? Encontramos aí na alternativa C, características que são condizentes com o arcadismo, tá? Marcando, portanto, a letra C. Nós vamos só observar o que nós temos nas outras alternativas, embora já tenhamos feito a resolução do exercício, sabemos que a letra C está correta. Há nessa escola literária uma tendência à valorização do humor, com vista a afugentar as circunstâncias desagradáveis da vida. Não, também não encontramos humor no arcadismo, tá? Letra E enfatiza na criação poética desse momento a utilização do valor sugestivo da música. Também não temos aí elemento musical presente nessa escola. A quarta questão, vocês acompanhem, vamos fazer juntos a leitura do enunciado, né? Quanto à linguagem arcade, quais alternativas estão erradas? Opa! A quarta já vai pedir algo diferente. O que está errado? Então, se a gente sabe que tem algo errado aí, a gente também pode saber o que está certo é que realmente está condizente com o arcadismo. Vamos fazer a análise? Prefere a ordem indireta, tal como no latim literário? Não, gente. A ordem, a linguagem, no arcadismo, ela é bem direta. Ela vai direto ao ponto. Ela não tem aqueles excessos de figuras de linguagem, como a gente encontra na escola anterior, lá no barroco, não, tá? A linguagem é de... Então, o enunciado tá pedindo em as erradas, então nós já podemos marcar a primeira como errada. Tornou-se artificial, pedante, né? E natural? Também não, gente, de modo algum. Não é porque ela era uma linguagem simples que ela era uma linguagem artificial. Nós sabemos que nós temos aí poesia lírica, nós vamos encontrar aí também a presença até em carta chilena, né? Essa sátira também. Então, não era um tom artificial, havia sim uma temática muito bem trabalhada nesse período também, tá? Então, nós sabemos que está errada e, portanto, também podemos marcar, porque nós estamos procurando as erradas a respeito do arcadismo. O terceiro tópico diz o seguinte: procura o comedimento, a impessoalidade, a objetividade. Sim, gente, a linguagem do arcadismo ela é mais tranquila, ela é mais comedida, ela busca a racionalidade. O racionalismo é uma característica peculiar
do arcadismo. Então, nós temos aqui a terceira está certa, portanto, não iremos marcá-la. O quarto tópico diz: manteve as ousadias expressionistas do barroco. Está errado também. Então, até o momento nós temos o tópico 1, o 2 e o 4 como errado. Né? Vamos ler o quinto. Promove um retorno às virtudes clássicas da natureza, a simplicidade, a harmonia, né? O pastoralismo, retorno à natureza e também a ausência de subjetividade. Então, como errado, estamos procurando as erradas, nós vamos marcar aqui a letra D, né? Que vai trazer o tópico 1, o tópico 2 e também o tópico 4. Tá? Marquem no gabarito de vocês a letra D. Vamos para a próxima questão, para a quinta questão. Considere as afirmativas sobre barroco e arcadismo. Então, nós temos aqui na quinta que a gente vai procurar. E lá embaixo anunciado diz: assinale a opção que só contém afirmativas sobre o barroco. Vamos procurar fazer a análise. O tópico 1. Simplificação da língua literária, ordem direta, imitação dos antigos gregos e romanos. Sim, gente, nós temos aí o quê? O retorno à natureza e também vamos ter a imitação dos valores clássicos, né? O tópico 1, ele vai fazer sim relação aí ao arcadismo. Vamos fazer a leitura do tópico 2, valorização dos sentidos, imaginação exaltada, emprego dos vocábulos raros. Essa linguagem rebuscada aí, nós sabemos que está presente no 2, ela faz parte de quê? Do barroco, então não corresponde ao arcadismo. O terceiro vai falar da vida campestre, idealizada como verdadeiro estado da poesia, clareza e harmonia, como se fosse um tripé aí, né? Poesia, clareza e harmonia. Então, de fato, aí sim, gente, na verdade, essa é a essência do arcadismo. Poesia, clareza e harmonia, ele vai direto ao ponto, tá? O poeta Arcade, ele não fica preso, tá? A suposições, né? Não faz essas inferências, não é necessário tudo isso para fazer a interpretação e o que o eu lírico quer dizer nesse poema. E também, quarto, emprego frequente de trocadilhos e de perífrases, malabarismos verbais e oratória. Não, gente, também essa quarto faz parte aí do barroco. O quinto, sugestões de luz, cores são antíteses entre a vida e a morte, espírito cristão antiterreno. Também aí vai fazer parte aí, esse tópico 5 faz parte do barroco, tá, gente? Como nós estudamos na escola anterior, é interessante aqui que o indivíduo lá no barroco, ele vivia um conflito interno, né, entre a vida e a morte, esse dualismo, né? Ora ele queria usufruir dos prazeres da vida, mas o medo da morte, o medo de ir pro inferno era tão aterrorizante na vida dele que não permitia que ele vivesse plenamente. Então nós vamos à quinta questão, nós vamos marcar aí a letra D como correta, tá bem? Acompanhe aí a letra D no gabarito. Olá, pessoal! Vamos dar continuidade ao nosso exercício sobre o arcadismo, tá? Na sexta questão, nós temos aí, o enunciado da questão vai pedir qual dessas afirmações não caracteriza a poesia arcádica realizada no Brasil do século XVIII. Vamos para as alternativas. A letra A diz o seguinte: procurava-se descrever uma atmosfera denominada locus amoenos, né? Esse lugar ameno, esse lugar tranquilo. É de fato uma característica do arcadismo. Então, nós sabemos que o enunciado da questão está pedindo o oposto, né? Está pedindo a afirmação que não corresponde ao arcadismo. Então, não vamos marcar a A. Não vamos marcar porque ela está correta e nós estamos procurando a errada. A poesia, na letra B, seguiu o lema de cortar o inútil, né? Inutilia truncar, cortar o inútil, cortar as inutilidades do texto. O texto era direto, era mais claro, tá? Então, também, na letra B, nós temos aí característica também do arcadismo. Então, vamos para a letra C. As amadas eram ninfas lembrando a mitologia grega, né? Retomando os valores clássicos, né? A mitologia grega, o eu lírico, quando se tratava das donzelas, das suas amadas, aí muitas vezes ele fazia essa referência aí a essa mitologia grega, tá bem? Na letra D, os poetas da época não se expressaram no gênero épico. Se expressaram, sim. Nós sabemos que, inclusive, temos duas obras, né, épicas conhecidíssimas desse período aqui do arcadismo, que são elas o Uruguai, né, do Basílio da Gama, também o Caramuru de Santa Rita Durão. Caramuru, acredito eu que vocês talvez não tenham tido ainda um contato com a obra, mas com o filme talvez vocês devem ter mais contato, né? Devem ter tido a oportunidade de assistir
porque foi muito, assim, já houve uma grande repercussão desse filme aqui no Brasil, né, um filme brasileiro, que vai trazer personagens, é lógico, que não tem um compromisso de ser uma cópia, não é uma cópia do livro, tá? Existe uma liberdade poética, né, uma licença poética aí para que seja feita uma nova visão, digamos assim, acerca dessa obra, tá? Do Caramuru. Então, nesse gênero, no cinema, nós vamos encontrar ali até uma forma bem humorada também, né, de tratar do assunto. O assunto que é tratado no livro é tratado de uma forma bem diferente aí no cinema, tá? A literatura para o cinema, nós sabemos que são gêneros diferentes e que não devemos criar a errônea expectativa de acreditar que seria uma cópia do livro, porque não é, mas também tem suas características e ficou muito bem interessante. Eu, inclusive, assisti e dei boas risadas, gostei bastante, tá? Podemos marcar, sim, a letra D, que está errada, porque afinal de contas nós tivemos tanto o Uruguai como o Caramuru como obras épicas, tá? Uruguai e Caramuru. Temos aí dois autores, o Santa Rita do Urão e o Basílio da Gama. Então, a letra D está errada, portanto, vamos marcá-la como correta, tá? A letra E diz o seguinte: diversos poemas foram dedicados a reis e rainhas com objetivo político. Sim, nós sabemos sim que existia objetivos políticos, né, nessas obras literárias também. A própria obra Cartas Chilenas também, de certa forma, ele tinha um cunho político, já que o autor da obra ele estava fazendo o quê? Uma crítica ao governador de Minas Gerais na época. Então ali tinha assuntos políticos também, eram discorridos, não só assuntos amorosos, mas assuntos políticos também eram discorridos no arcadismo, tá? Vamos para a nossa próxima questão. Nossa próxima questão aí, gostaria que vocês estivessem acompanhando. Nossa próxima questão, a 7ª questão. Apontar a alternativa correta. Então, vamos apontar aqui a alternativa correta. Na 7ª questão, diz o seguinte. Letra A. Tomás Antônio Gonzaga cultivou a poesia satírica em O Desertor. Gente, O Desertor é um poema cômico, tá? Um herói cômico aí, mas ele é de Silva Varenga, não é do Tomás Antônio Gonzaga, tá? Letra B. Na obra Cartas Chilenas, nós temos uma sátira contra a administração de Luiz da Cunha Menezes. Sim, gente, de fato, né? O próprio, nesse período, o Tomás Antônio Gonzaga, que é o autor de Cartas Chilenas, ele vinha com o eu lírico aí, né? Usava-se de pseudônimos. Pseudônimo que ele utilizava aí para sua escrita, tá? Então, nós sabemos que a letra B, ela vai sim caracterizar o que o enunciado está pedindo, a alternativa correta. Cartas Chilenas vai fazer essa sátira. Interessante, quando falamos de sátira, nós lembramos também do famoso Boca do Inferno, né? A poesia do Barroco, né? Onde trazia aí críticas diferente desse período que a gente estava no cenário de Minas Gerais, a gente fazia críticas aí na época à Bahia, a gestão política, né, o governador aí da Bahia. Já em Cartas Chilenas, a gente vai encontrar aí a presença da crítica da administração lá de Minas Gerais, tá? Então, nós temos aqui vamos acompanhar a letra C. Nessa obra, o autor se disfarça sob o nome de Doroteu. Na verdade, ele vai utilizar o pseudônimo de Critilo, né? E Doroteu seria o seu receptor, seria o amigo para quem ele escreveu, tá? E a letra E, Tomás Antônio Gonzaga tinha o pseudônimo de Doroteu. Na verdade, não era Doroteu, era Disseu. Lembra da obra Marília de Disseu? Então, Doroteu era o amigo, em Cartas Chilenas, Doroteu era o amigo para quem ele escrevia, mas ele utilizava o pseudônimo aí de Critilo, tá? Não esquecer. Portanto, a letra B é que está correta, tá? De fato, essa obra ela vai trazer uma crítica a Luiz da Cunha Menezes, tá? Vamos aí para a próxima questão. 8ª questão, né? A poesia parece fenômeno mais vivo e autêntico. E por ter brotado das experiências humanas palpitantes, ele é dos raros poetas brasileiros, certamente o único entre os artistas cuja vida amorosa importa para a compreensão da obra. O lírico ouvidor
soltava os seus amores em liras apaixonadas, que tinham naquele ambiente de Vila Rica um sabor novo e raro. Assim, a crítica literária manifestada sobre o poeta. Qual poeta tem a sua vida pessoal, tá? Confundida aí com o eu lírico. Ele tá dizendo, ó, o lírico ouvidor soltava em seus amores em liras apaixonadas, tinha naquele ambiente de Vila Rica um sabor novo e raro. Então, nós sabemos aí que a vida amorosa do próprio escritor, ela tem uma semelhança com a vida do eu lírico aí, da personagem. Podemos observar quem? Na letra A diz Cláudio Manuel, conhecido como o guardador de rebanhos, né? O Glaucestes Saturnio, que ele usava esse pseudônimo. Na letra B diz Tomás Antônio Gonzaga. Sim, gente, Tomás Antônio Gonzaga, de fato, ele tem a sua vida pessoal, um tanto quanto parecida aí com o que ele vai colocar na sua poesia, especificamente na lírica, né, e Marília de Disseu, né, na qual ele utiliza-se do pseudônimo de Disseu para cortejar, né, esse amor galante aí com a Marília, que seria, na verdade, a Maria Doroteia Joaquina de Seixas Brandão, que seria, de fato, uma jovem que, né, que ele tinha se envolvido no relacionamento, mas que, pelo fato dele ter se envolvido com a Inconfidência Mineira, né, ter sido preso, esse amor não chegou a se consumir, né? A obra é escrita em três períodos diferentes, né? 3 partes diferentes. E quando ele foi preso e depois foi solto, ele foi morar na África, foi morar em Moçambique. Lá ele conheceu outra pessoa, conheceu outra mulher chamada Juliana Mascarenhas, com que ele se casou. Então, infelizmente, a vida pessoal aí e a vida, digamos assim, o eu lírico, né? Ela tem, de certa forma, tem suas semelhanças, né? Marília e Disseu, né? No caso aí, a gente tem aí personagens reais, né? A Marília e o Disseu, a gente vai ter na presença aí do Tomás Antônio Gonzaga e da Maria Doroteia, né? Mas, infelizmente, o relacionamento, por questões aí políticas, né? Não foi consumado. Eu fico imaginando que quando o Tomás Antônio Gonzaga se casou com a Juliana Mascarenhas, fico imaginando, né? Como é a imagem que a Juliana teria dessa Marília, né? Porque foi uma obra extremamente repercutida, né? Então, acredito eu que tenha sido um amor um relacionamento muito bonito, embora não tenha tido um final feliz, o casal não tenha ficado juntos, mas eternizou-se aí uma belíssima obra do arcadismo, tá? Nós vamos, portanto, marcar a letra B como correta na 8ª questão. A 9ª questão pede o seguinte: uma das afirmações abaixo é incorreta. Assinale-a. Vamos procurar o que está incorreto aí. O escritor Arcade reaproveita os seres criados pela mitologia greco-romana. Nós já falamos sobre isso nas questões anteriores. Deuses e entidades pagãs, mas esses mesmos deuses convivem com outros seres do mundo cristão. Interessante, né? Muito interessante. A gente vai encontrar também nos Lusíadas de Camões essa característica, né? De seres do mundo cristão com deuses do mundo cristão com elementos pagãos aí das mitologias, da mitologia pagã, da mitologia grega, greco-romana. Sim, de fato, está correspondente ao arcadismo, a alternativa A. Então, não é ela, pois nós estamos procurando a errada também. A letra B diz: a produção literária do arcadismo brasileiro constitui-se, sobretudo, na poesia, que pode ser lírico-amorosa, épica e satírica. Sim, de fato, nós temos a presença desses 3 gêneros, né? Lírico-amorosa, épica e satírica também. Na letra C, ele diz: o Arcade recusa o jogo de palavras e as complicadas construções da linguagem barroca, que de fato era muito rebuscada, inclusive, preferindo a clareza, a ordem lógica da escrita. Exatamente, ela vai direto ao ponto, sem muitos rodeios, né? Que o propósito aí do arcadismo era ter uma simplicidade, não só no seu modo de viver, mas também no seu modo de escrever. Muito embora, né, alguns de vocês me perguntem: professora, os poetas do arcadismo, eles foram morar lá no campo, né? Fugiram da vida urbana, fugiram urban? Não. Era um fingimento poético. Eles continuavam ali vivendo a sua vida, tá? Nos grandes centros, vivendo nas cidades, mas o eu lírico mudou-se para a zona urbana, para a zona rural, tá? Para o campo, tá? Era cortar essas inutilidades e querer buscar o ideal de vida, e era buscar uma vida mais pacífica e tranquila, tá? Então, nós temos também na letra D, diz o seguinte:
O poema épico Caramuru de Santa Rita Durão tem um assunto do descobrimento da Bahia, levando a efeito Diogo Álvares Correia, misto de missionários e colonos portugueses. Também está coerente. E a letra E. A morte de Moema, índia, que se deixa picar por uma serpente, como prova de fidelidade e amor ao índio Cacambo. É trecho mais conhecido da obra Uruguai, de Basílio da Gama. Há apenas um erro aí na alternativa E. E o erro é que a Índia não é a Moema. A Índia aí é quem? A Índia é Lindóia. Lembra que eu falei para vocês na aula passada? Lindóia, quando descobriu que o seu amado tinha sofrido aí uma emboscada, tinha sido envenenado, tinha sido morto, ela, por não querer se entregar a outro homem, se casar com outro homem, ela então se deixa picar por uma cobra venenosa. Olha só como o amor é colocado de uma forma aí já romantizada, né? Ela preferiu a morte do que trair os seus valores, os seus princípios, né? E tem uma morte triste, mas segundo a obra aí é uma morte digna por não se entregar a outro amor, não trair os seus princípios, tá? Moema, gente, é uma obra aí, é uma índia da obra Caramuru. Moema, inclusive, também morre, mas ela vai morrer afogada. Lembrando que na obra Caramuru, nós temos aí duas personagens interessantes. Nós vamos ter a Moema e a irmã dela, que era a Paraguaçu. As duas se apaixonaram por Diogo Álvares Correia. Diogo Álvares Correia, né, que foi parar na tribo, né, delas, e quando chega lá a embarcação dele naufragou, e aí ele acabou chegando no litoral, e quando ele encontra essas duas índias, né, e acaba no decorrer da narrativa, se envolve com as duas, né, e aí quando ele tem que partir, quando ele tem que ir embora, ele só pode escolher uma, né, porque para levar para sua viagem, e ele acaba escolhendo Moema, ele acaba escolhendo Paraguaçu. Quando ele escolhe Paraguaçu e os dois estão ali no barco já seguindo viagem, Moema fica furiosa, com muita raiva, né, por ele ter escolhido a irmã, ter escolhido Paraguaçu e não ela. E aí ela decide ir nadando atrás do barco, né, e a gente sabe que isso não ia dar muito certo. Ela acaba morrendo, afogada, uma morte também triste, digamos assim, é um momento de ápice mesmo do poema, onde nós encontramos mais uma vez a representação aí da Índia, da figura feminina, né, a Índia colocada nessas obras. Nós já tratamos de Iracema aqui na aula do pré-ENEM, que não teve uma morte feliz, ela teve, na verdade, nenhuma morte feliz. A gente vai encontrar essa morte feliz, entre aspas, aí lá na segunda geração do romantismo, que a morte era um escapismo, era fuga da realidade, né, mas era uma morte que, digamos assim, ela sofreu, ela era uma sacerdotisa, Iracema, sacerdotisa da sua tribo, e a gente é na tribo Tabajara, né, e ela tinha o segredo da Jurema. Quando decide se entregar ao amor de Martim, ela acaba traindo o segredo da Jurema e tem toda uma maldição sobre a tribo. Ela acaba morrendo, né, morre de tristeza, dá luz ao bebê sozinha, ao Moacir, o filho da dor. E aí quando ela tá ali nessa situação, né, com o filho nas mãos, não consegue amamentar, um estado já depressivo, que a gente diria hoje em dia, e ela se vê nessa situação sozinha, ela acaba desfalecendo, morrendo, né, e o Martim levando o Moacir, o seu filho, embora ali, que seria a história da lenda da fundação do Ceará, né? Com a Índia, com Lindóia, a gente também tem Lindóia uma morte triste, ela se deixa picar por uma cobra para não trair os seus princípios, veja só mais uma vez, para não se casar com outro homem. Então, tanto Iracema abandona sua tribo, seu segredo, ela era uma guerreira, era uma sacerdotisa, ela vai trair seus princípios pelo amor de Martim. Lindóia também prefere a morte para não trair o seu sentimento. A gente vai encontrar também em Moema, lá em Caramuru, pelo amor que ela sentia pelo Diogo, né, um amor não correspondido, porque ele preferiu ficar com Paraguaçu, com sua irmã. Ela também, por tentar ir buscá-lo, tentar ir atrás do barco, ela acaba morrendo também. Tem essas três índias aí, tem características semelhantes. Tem a morte, uma morte muito triste e narrada aí nesses belos poemas, tá? Então, nós vamos marcar a letra E como errada, porque a Índia não é Moema, é Lindóia, tá? Vamos para a 10ª e última questão desse exercício. Na 10ª e última questão, ele vai pedir o seguinte: aponte a alternativa cujo conteúdo não se aplica ao arcadismo. Mais uma vez, nós vamos procurar a alternativa errada. Lembrando que todas as outras estão corretas, a gente aproveita a oportunidade para ler as demais alternativas para relembrarmos essas características do arcadismo. Na letra A,
Nós temos o desenvolvimento do gênero épico registrado no início da corrente indianista na poesia brasileira. Sim, nós vamos trazer esse gênero épico nesse período, sim. E muito bem colocado essa corrente indianista que vai perdurar aí até a primeira geração do romantismo. Letra B. Presença da mitologia grega na poesia em alguns poetas desse período, nós já mencionamos, falamos sobre isso sim, de fato a mitologia está presente. Letra C. Propagação do gênero lírico em que os poetas assumem a postura de pastores e transformam a realidade num quadro idealizado, né? Que é o fingimento poético. Esse quadro idealizado é o lugar perfeito, onde eles criaram aí essa imagem do campo campestre. Letra D. Circulação de manuscritos anônimos de teor satírico e conteúdo político. Sim, gente, os pseudônimos, né? A gente encontrou muito, circulava muito nessa época. E a letra E. A propagação de tendências místicas e religiosas vinculada à expressão de ter ou não fé. A fé não foi tratada com ênfase no arcadismo, como foi tratado lá no barroco. Bom, pessoal, nós encerramos nosso exercício de hoje. Nossa próxima aula será sobre a primeira geração do romantismo no Brasil, escola literária extremamente importante. Nós vamos dividir em primeira, segunda e terceira geração. Até a próxima aula!